Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje então a nossa última aula do nosso programa Segundou com o Enem, aula então de número 10, completando aí a nossa temporada 2023 do Enem. Lembrando então que as provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, tá? Então vamos às nossas quatro últimas questões dessa temporada. Lembrando que essa prova então foi de 2020, prova do caderno amarelo da parte de matemática. Lembrando sempre, é claro, de você estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Então vamos às nossas questões. Então, questão selecionada aí de número 170 do caderno amarelo da primeira prova de 2020 foi o seguinte: nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma de que as vogais e consoantes apareçam sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Então, lembrando, o que é um anagrama, né? Um anagrama nada mais é do que um anagrama é a mesma coisa que permutação, né? Permutação. Ou seja, uma troca entre as letras. Tá certo? Ou seja, uma troca entre as letras. Nesse caso, aqui em específico, ele fala que quer então separar aqui, ó, as vogais das consoantes. Então, olha só. Aqui, então, no caso, nós temos então as vogais, né, e as consoantes, sendo que elas têm que aparecer intercaladas, né? Então elas têm que aparecer intercaladas. Então como é que a gente vai fazer este procedimento de intercalação aqui? Neste caso, então vamos pegar a frase I am Potter e nessa frase então vamos separar as vogais e consoantes. Então, nas vogais nós temos uma, duas, três, quatro. Então, nós temos 4 vogais sem repetição. E consoantes nós temos uma, duas, três, quatro, 5 consoantes. 5 consoantes, mas temos aqui uma letra repetindo, que é o T, né? Então temos 2 letras T, tá? E aí como é que a gente vai montar essa permutação, né, com repetição? Então a permutação com repetição vai ser dada desta maneira aqui. Então vai ser a permutação de 4 e 5, né, representando vogais e consoantes. E aqui em cima a gente vai botar o número de repetições de uma letra, que são 2. E aqui então vai ficar, no caso, N e P fatorial, né? E aqui no caso, K fatorial, que é o número de repetições, né? Então, substituindo aqui, vai ficar 4 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial, né? Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, vai ficar 4 fatorial, 5 fatorial sobre 2, ok? Então, nosso gabarito aqui nessa questão é o item E. Então, 4 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial, ok? Entenderam? Seguindo então para a próxima questão, número 161. Lembrando sempre que é do caderno
amarelo. Diz o seguinte: um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende em média 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4 é a medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, que é de 175 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de papel A4 é de 0,062 metro quadrado. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto, né? Então, nós temos aqui a quantidade. Então, nós temos aqui a quantidade de folhas, né? Que são 20.000 folhas, né? De papel A4. Ele fala também que a sua densidade é de 75 gramas por metro quadrado e ele nos dá a área, né, da folha, que é de 0,62. Ele quer, então, a quantidade de quilograma de papel para um pé de eucalipto. Então, nós temos aqui a seguinte fórmula, né? Então, nós temos aqui a fórmula dada pela... Então, nós temos aqui a densidade, que vai ser dada, então, pela massa sobre, no caso aqui, a área do volume, da área do papel, né? Então, esta densidade, né, já foi dada, então ele quer somente a massa, né? Então, vai ser dada da seguinte maneira. Então, vai ser a massa igual a densidade vezes a área, vezes, então, a quantidade de papéis, né? Porque ele quer de um pé de eucalipto. Então, nós temos ali a quantidade de papel que nos dá, então, um pé de eucalipto. Porém, nós temos aqui que fazer algumas mexidas, né? Nesta fórmula aqui. Por quê? Porque está em gramas, né? Olha só, está em gramas. Ele quer em quilos, né? Então, vamos aqui transformar 75 gramas em quilos, né? A gente faz, então, isso fazendo o quê? Dividindo ela por 1.000, né? Então, dividindo isso aqui por 1.000, então, isso aqui vai dar 0,075 kg por metro quadrado, tá? Então, fazendo essa alteração, agora sim já podemos jogar na fórmula. Então, vai ser a massa igual a densidade, 0,075, vezes a área, que é 0,062, vezes a quantidade, que é 20.000, né? Então, a massa dessa quantidade de papéis, então vai ser o peso, né? Aí, então, de 93 quilogramas. Então, vai ser de 93 quilogramas. Então, nosso gabarito aqui, nesse caso, vai ser o nosso item E novamente. Ok? Se você fez de outra maneira, né? Comente aí nas questões, nos comentários aí abaixo, né? É sempre importante você estar sempre comentando. Eu sempre olho todos os comentários que vocês deixam. Lembra também, se você tiver alguma dúvida de alguma outra questão, pode ser do Enem ou de alguma outra prova que você queira que eu faça, só dizer também nos comentários, né? É sempre importante aí você deixar seu comentário, deixar o like e, claro, se inscrever no nosso canal. Vamos então para a nossa terceira questão de hoje, do nosso último episódio desta temporada 2023 do Segundou com o Enem. Diz o seguinte: o fenômeno das manifestações, né, populares de massa traz a discussão de como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento, né? Porque é muito difícil a gente poder calcular isso daí, né? Como você já sabe. Uma metodologia usada é, no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada.
bem como das vias afluentes que apresentam aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto então é sobreposta a um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, né, quantificando a densidade da seguinte forma. Então, aqui nós temos os 3 pontos, que são o seguinte: 4 pessoas por metro quadrado se elas estiverem andando em uma mesma direção. 5 pessoas por metro quadrado se elas estiverem se movimentando sem deixar o local. E 6 pessoas por metro quadrado se elas estiverem paradas. É feito, então, um cálculo total das pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se daí 1.000 pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procedem-se os cálculos para estimular o número de participantes na manifestação, cujo o esboço geométrico é dado na figura. Há 3 trechos na via principal, M, N, NO, OP, e um trecho numa via afluente da principal, que é R, né, que vamos ver aqui na próxima página. Então tá aí o desenho da manifestação, né, com todas as setas. Lembrando que as setas representam, então tá aqui na legenda, né, as setas então representam as pessoas andando na mesma direção. As setas circulares ali, como vocês podem ver, representam então movimentando sem deixar o local. O círculo ali oval representa então o momento que está parado, e o retângulo ali representa o carro de som. A figura então está em escala considerada ali nas medidas dadas. Segundo então a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes nessa manifestação foi igual a... Então vamos lá, né? Vamos então fazer aqui as nossas contas. Então, seguindo aqui, primeiro trecho, vamos aqui já separar em primeira mão as pessoas que estão em movimento na mesma direção. Então, na mesma direção, nós temos aqui 2 trechos, né, que eu vou destacar aqui. Então, nós temos aqui 2 trechos. Cadê o marca-texto? Então, nós temos aqui 2 trechos, né, em verde, que estão, então, na mesma direção. Certo? Então, nesses 2 trechos que estão na mesma direção, destacado em verde, diz que são 4 pessoas por metro quadrado. Então, nós primeiro temos que calcular aí a área, né, desses 2 trechos. Então, como a área ali são 2 retângulos da mesma medida, né, de 100 por 30, então vai ser 2 vezes 100 vezes 30 vezes a quantidade de pessoas por metro quadrado, que são 4, né? Então, fazendo essa conta, eu tenho 24.000 pessoas, tá? Agora, vamos destacar aqui em azul o trecho, então, das pessoas que estão em movimento mais parado. Então, em azul aqui, as pessoas que estão em movimento mais parado. Então, nesse trecho aqui, em azul, né, movimento mais parado, né? Então, eu tenho um trecho ali só, né, de tá ali 200 metros por 30. Então, nós temos 200 vezes 30. E lá no texto, ele fala que são 6 pessoas por metro quadrado, né? Nesse trecho, então, parado aqui. Então, nós temos 6 multiplicando aqui com 6. Então, esse cálculo,
eu vou ter 54.000 pessoas. E agora, no último trecho, no amarelo aqui, não, no amarelo não, vou botar no vermelhinho, no último trecho em vermelho, aqui que é esse trecho mais comprido, vamos ter aqui as pessoas no modo, então, parado, né, de fato. Então, no modo parado aqui, de fato, nós vamos ter modo parado. Nós vamos ter, então, 300 metros vezes 30. E no modo parado, nós temos, então, 6. Ah, gente, aqui eu me confundi. Não são 6 aqui no modo em movimento, tá? São 5, tá? Desculpem aqui. Então, no modo parado em movimento, são 5 pessoas por metro quadrado, né? E não 6, tá? Desculpem aí pelo meu equívoco. Então, aqui eu tenho 30.000, tá? Agora, aqui em trecho vermelho, agora sim, né? Tá certo, são 6 pessoas parado por metro quadrado. Então, aqui eu vou ter 54.000 pessoas, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou descontar agora aqui os carros de som. Então, vamos contar quantos carros de som há. Então, nós temos aqui um carro de som, 2 carros de som, 3 e aqui 4 carros de som, certo? Então, como temos 4 carros de som, ele manda descontar 1.000 por cada carro de som. Então, aqui vai ser carro de som. Carro de som vai ser, então, 4 vezes 1.000. Então, eu vou ter 4.000 pessoas que eu vou ter que retirar, né? Descontar, que ele pede para descontar. Então, fazendo a soma, deixa eu ver aqui se pega aqui. Então, fazendo aqui a soma total aqui, vamos lá. Então, somando, né? Somando tudo, então vamos ter 24.000 mais 30.000 mais 54.000 menos 4.000. Isso tudo, então, vai dar 104.000 pessoas. Então, nosso gabarito aqui desta questão de número 154 é do item B, né? 104.000 pessoas, ok? Entenderam como é que faz? Se não entenderam, deixem também nos comentários. Então, seguindo para a nossa última questão do nosso programa de hoje, temporada 2023, do nosso último episódio, né, episódio 10 do Segundou com o Enem, diz o seguinte: os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente da produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo, então, é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizar como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então ele quer saber a maior. Então olha só, ele quer isto daqui, ó. Vamos lá. Então ele quer saber a razão quanto maior. Então for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Então ele quer saber o maior, né? Então ele quer saber o maior de cada dia. Então quer saber a razão entre cada dia. Então nós temos que fazer a razão 5 vezes, né? Então nós temos aqui a nossa razão e vai ser igual
de peças sobre horas, certo? Então, nós temos aqui dia 1. No dia 1, nós temos aqui 800 por 4. Dia 2, nós temos 1000 por 8. No dia 3, nós temos 1100 por 5. Dia 4, nós temos 1800 por 9. E aqui no dia 5, nós temos então 1400 por 10. Agora, fazendo as contas, no dia 1 vamos ter 200. No dia 2 vamos ter 125. No dia 3 vamos ter 220. No dia 4 vamos ter 200. No dia 5, então vamos ter 1400. 1040. Então agora, não, 140. Então agora, tirando aqui as menores, que é essas duas aqui, né, abaixo de 200, vamos ver aqui, temos duas de 200, então não me interessa, então eu quero saber a maior, né? Então a maior é aqui no dia 3, né? Então 220, então maior, a razão aqui então é no dia 3, então nosso gabarito item C. Ok, pessoal? Então, por hoje terminamos aqui a nossa temporada 2023 do nosso programa Segundou com o Enem. Eu espero que esses vídeos então ajudem a você a se preparar então para as provas do Enem este ano e nos próximos anos subsequentes também, né? Porque não é só no ano, né, que eu estou fazendo esses vídeos também servem para os anos seguintes, tá? Lembrando que quando tiver então a nossa prova do Enem, vai ter também o nosso gabarito completo aqui no nosso canal. Então, lembrando, né, para você não perder nenhum vídeo no nosso canal e nenhuma transmissão ao vivo, basta seguir aí, né, se inscrever no canal e tá curtindo todos os vídeos, tá bom? E a gente se vê por aí.